Nós vamos falar hoje sobre o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PMIC, que está com inscrições abertas, recebendo projetos culturais para serem realizados no município de Uberlândia. Semana passada eu falei com vocês se vocês queriam mais informações sobre esse edital e a maioria das pessoas, quase 90%, responderam que sim. Então estou gravando esse vídeo. Importante, eu vou trazer as informações relativas às inscrições dos projetos. O edital ele é dividido entre inscrição, aprovação, execução e prestação de contas. Mas se você ainda não tem um projeto aprovado, não faz tanto sentido você saber dessas outras informações logo de início, não é verdade? Então vamos começar. E a primeira coisa que eu quero falar para você é: leia o edital. Ai, Poliana, todo mundo fala isso parece muito óbvio, né? Eu sei que eu tenho que ler o edital. Olha, pode parecer óbvio, mas desde que eu trabalho com projetos culturais, eu tenho observado que a maioria das pessoas, para não dizer 100%, que não tem os projetos contemplados por qualquer edital, está relacionado diretamente pela falta de leitura do que estava sendo pedido. Então, ler o edital, gente, é fundamental. E onde é que vocês encontram o edital? Vocês podem acessar o site da Prefeitura de Uberlândia, uberlandia.mg.gov.br, clicar no menu Prefeitura, em Secretaria de Cultura e Turismo, no Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e lá vocês vão verificar que tem o edital vigente, a legislação, enfim, todos os anexos, todas as informações pertinentes ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia. Tranquilo? Então, lido o edital, verificado todas as informações, vamos para a inscrição propriamente dito agora. Eu vou, em alguns momentos, olhar para minha colinha aqui no meu computador, porque o edital é extenso, né, gente? Impossível eu lembrar de todas as informações de cabeça. Então, vamos lá. Sobre o recurso disponível. O que a gente tem disponível nesse edital? 6.600.000 reais. E como é que vai ser dividido? 3.100.000 reais para o Fundo de Cultura e 3.500.000 reais para o incentivo fiscal. As inscrições elas já estão abertas e permanecerão abertas até o dia 8 de setembro, sexta-feira, às 17 horas. E essa inscrição ela é totalmente online. Uma novidade para esse ano é que agora ela vai ser feita através da plataforma do Prozas. Você vai acessar a plataforma do Prozas e vai procurar pelo edital da Secretaria de Cultura de Uberlândia, né, o edital do PMIC. E aí o que vai ser feito? Você vai preencher o formulário com as informações que estão sendo solicitadas e vai fazer o upload dos documentos, todos em formato PDF, né? Ah, Poliana, quais documentos? Os documentos do proponente. Quem é proponente? Já vamos aqui nos acostumar com essas nomenclaturas. Proponente é a pessoa responsável legalmente por um projeto, é quem inscreve um projeto, né? Submete esse projeto e tem o projeto em seu nome aprovado. Então, os documentos referentes ao proponente, à equipe principal de execução desse projeto e ao projeto em si. Esses são os documentos que você vai colocar lá na plataforma do Prozas antes de submeter. Essa inscrição, como eu disse, ela é totalmente online, né? E aí você pode se inscrever com até 2 projetos por mecanismo, ou seja, você pode enviar até 2 projetos para o fundo e até 2 projetos para o incentivo fiscal. Poliana, é obrigatório enviar 2 projetos para cada mecanismo? Não, não é. Você pode se inscrever com até 2. Significa que os 2 serão aprovados? Não. Mesmo que você se inscreva com mais de um projeto, apenas um será aprovado de acordo com a Comissão de Avaliação e Seleção, que é a CAS, né? Outra coisa importante,
Os projetos, eles devem se enquadrar em pelo menos uma das áreas artístico-culturais e em pelo menos um dos elos da cadeia produtiva. Bom, e quais são as áreas artístico-culturais? Música, dança, teatro, literatura, circo, patrimônio. Tem várias áreas, gente. Isso vem descrito no edital, ele relaciona todas as áreas. E quais são os elos da cadeia produtiva? O primeiro deles é o de produção, que você pode enviar projeto de organização e realização de evento cultural, como show, mostra, exposição. O segundo elo é o de criação, onde você pode enviar projetos de criação de obras inéditas ou releituras. O terceiro elo é o de difusão. Nesse, você pode enviar projetos que priorizem a distribuição, a veiculação, a circulação de obras e produções, visando a formação de público. O quarto elo é o de projetos que visem a capacitação através de palestras, oficinas e outras atividades. Esse é o elo de formação. E por fim, pesquisa e memória, onde você pode submeter projetos de pesquisa e ou documentação em qualquer uma das linguagens artísticas. Mas quem é que pode se inscrever? Como eu sei que eu posso me inscrever? Vamos lá. Pessoas físicas e jurídicas podem se inscrever. Pessoas físicas maiores de idade, ou seja, acima de 18 anos, com residência comprovada em Uberlândia nos últimos 2 anos e atuação na área cultural. Pessoa jurídica, com sede também em Uberlândia, comprovada nos últimos 2 anos e também atuação nos últimos 2 anos na área cultural. Se trata de um mecanismo de fomento à cultura, né, gente? Por isso é obrigatória a atuação na área cultural. Agora você já sabe quem pode se inscrever para o PMIC, mas também existem as vedações. E uma informação importante: membros da Comissão de Avaliação e Seleção, a CAS, não podem se inscrever. Patrocinadores e incentivadores de projetos culturais, mesmo que através das suas instituições, não podem se inscrever. Pessoas, né, proponentes que estejam inadimplentes com o programa também não. E outras pessoas também. Essas informações elas vêm especificadas no edital. Acontece que, se for verificada a triangulação de proponência, e o que é a triangulação de proponência? Uma pessoa que é vedada, ela não pode submeter um projeto ao PMIC e mesmo assim ela faz isso através de terceiros, né? Isso é a triangulação. Se for verificado esse fato, o projeto é cancelado a qualquer momento, tá, gente? Mesmo que ele esteja em execução, em andamento, se a secretaria verificar essa informação, o projeto é cancelado. Então, atenção aí às vedações. Agora vamos falar da documentação. A documentação obrigatória do proponente e a documentação obrigatória do projeto. A começar pela documentação obrigatória do proponente. Se for pessoa física que se inscreve através do CPF, a gente vai precisar de um documento de identificação, que pode ser a CNH, o RG, a carteira de trabalho, um documento de identificação com foto. Vai precisar do CPF. Poliana, não tenho meu CPF. Tá, mas na sua CNH, na sua carteira de identidade já vem o número do CPF. Então, esses documentos já servem. Do comprovante de residência, gente, atenção a isso. Eu já vi por inúmeras vezes, não só para o PMIC, mas em outros programas de incentivo, projetos serem inabilitados por não apresentar essa documentação básica. Às vezes as pessoas acham que é uma bobagem, né? Ah, não, eu tenho um comprovante de endereço. Mas nesse caso, o PMIC exige 2. Um atual, então você precisa de um comprovante de endereço no seu nome, com data atual, e um de pelo menos 2 anos atrás, ou seja, de agosto de 2021, ou um período anterior a isso. É no mínimo 2 anos, né? Tem que ter residência comprovada em Uberlândia
por pelo menos 2 anos. Currículo do proponente, conforme o anexo 3. O portfólio do proponente ou a comprovação de atuação na área cultural, né? Olhando o que é esse portfólio? É o que comprova que você atua na área cultural. Isso pode ser feito através de cartaz, de flyer, certificados, reportagens, né, tanto em jornal físico quanto na internet, enfim, todo e qualquer material que tenha o seu nome enquanto proponente lá, né, comprovando a sua atuação na área cultural. Isso é obrigatório. Para além disso, o currículo da equipe principal. Esse currículo, gente, ele é preenchido em formulário específico e ele deve ser feito para cada membro da equipe principal do projeto e também deve ser assinado. A falta de assinatura inabilita o projeto. Olhando quem é a equipe principal do meu projeto, vai depender do seu tipo de projeto, né, gente? Em qual área você está se inscrevendo. Vou dar um exemplo. Projeto de circulação, realização de shows em Uberlândia. Você precisa de um produtor, você precisa de um contador, você precisa, se for um artista acompanhado por músicos, né? Esses músicos fazem parte da sua equipe principal. Então, a equipe principal, ela varia de acordo com cada projeto e com cada área artística. Para pessoa jurídica, cartão de CNPJ. Aí, se for pessoa jurídica de direito privado, quem são as pessoas jurídicas de direito privado? As empresas de modo geral, né? Os microempreendedores individuais, né, os MEIs, as empresas optantes pelo Simples, enfim, as empresas de um modo geral. Né, vai precisar também do ato constitutivo, que é o contrato social ou certificado de MEI, aí vai depender aí do tipo da sua empresa. Ou a última, alteração contratual. Também é necessário, se for o caso, a ata de eleição e posse da atual diretoria e do respectivo registro. Agora, para pessoa jurídica de direito público, por exemplo, as associações públicas, precisa da lei ou ato normativo que criou a instituição e precisa também do termo de posse do dirigente ou documento de representação comprobatório de que esse representante pode assinar pela instituição. Além disso, agora, para todas as pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público, também é necessário o comprovante de endereço, os dois, né, o atual e o de agosto de 2021 ou período anterior. É necessário o currículo da empresa e é necessário o currículo também do representante legal da empresa, que é quem vai responder, nesse caso, no projeto. Além disso, do portfólio, nas mesmas condições, né, comprovando a atuação na área cultural, tanto da empresa quanto desse responsável, e anexo também o currículo da equipe principal do projeto, que é igual para o proponente pessoa física. Essa equipe principal vai depender do tipo de projeto e da área que você está submetendo. Agora, nós vamos para a documentação obrigatória do projeto cultural. Quais são as documentações que é necessário enviar para o PREMIC do projeto cultural? A planilha orçamentária. Sim, gente, um projeto precisa de um orçamento analítico, onde você vai descrever quais são os custos, né? Todos os custos que você vai ter com esse projeto, de acordo com valores praticados no mercado, e aí, no caso, os valores praticados no mercado em Uberlândia, né? Não é os valores praticados em outra cidade. O formulário de descrição das etapas, onde se apresenta o projeto de modo geral, e o plano de divulgação. E aí existe a documentação específica a depender da área que você vai submeter o projeto. Vou dar outro exemplo. Você quer submeter um projeto de gravação de CD, de DVD, de EP, de singles. O que precisa conter obrigatoriamente? O repertório,
acompanhado da letra, das letras das músicas. Ah, Poliana, mas eu quero gravar e é instrumental. Você não vai mandar a letra, né? Mas tem que mandar o repertório. Também é obrigatório enviar o link de acesso com a performance do artista ou do grupo que quer fazer essa gravação, com pelo menos 3 músicas gravadas. Poliana, tô pedindo aqui recurso para poder gravar. E aí já quer que eu envie a minha performance, gente, né? Obviamente não é um trabalho ultra mega power produzido, né? Mas um trabalho que você faça aí, né, sei lá, com o celular. Hoje a gente tem essa condição de fazer ótimas gravações usando o próprio celular, mas a equipe precisa ter acesso à performance do artista que está querendo recurso para poder gravar, né, um CD, um EP, um single, enfim. Se for realização de show, para realização de show é necessário enviar o repertório dos shows que serão realizados. Se for um show, mais de um show, enfim, é necessário enviar o repertório musical e também prever os custos com ECAD na planilha de orçamento. E aí, gente, se for projeto de produção de revistas, livros, projeto de audiovisual, projeto de produção de páginas para internet, né, blog, enfim. Cada projeto desse tem uma especificidade e tem documentos, né, anexos que devem ser enviados necessariamente. Por isso, da importância de fazer a leitura do edital, porque você já vai lê-lo verificando as especificidades. A partir da ideia que você já tem pré-concebida do seu projeto, você já vai fazendo essa leitura no edital e verificando o que se adequa e o que não se adequa ao seu projeto, o que você precisa cumprir e o que você não precisa cumprir. Isso é uma coisa muito importante, gente, porque às vezes, né, como eu falei, são projetos com características específicas e aí a pessoa nem estava atenta, por exemplo, que ela tinha que enviar o repertório. E aí ela não pensa sobre esse repertório, ela não prepara esse repertório, ou então ela não solicita esse repertório ao artista ou grupo que vai tocar e né, isso inabilita o projeto, porque é uma informação obrigatória. Vamos agora para os valores que você pode submeter o seu projeto. Vamos lá, podem ser inscritos projetos de até R$15.000, esses são considerados microprojetos, acima de 15 mil até R$35.000 são considerados projetos de pequeno porte, acima de 35 mil até R$85.000 são os projetos de médio porte e acima de 85 mil até R$150.000 os projetos de grande porte. Essa também é uma novidade desse edital, né? Eles aumentaram o limite dos projetos, dos valores que podem ser submetidos dentro do programa, né? Isso é um benefício para nós, agentes culturais aqui na cidade. Uma coisa importante a respeito dos valores. Projetos, os microprojetos, eles só podem ser financiados pelo Fundo de Cultura. E os projetos de grande porte, eles só podem ser financiados pelo incentivo fiscal. Então, microprojeto você envia só para o fundo e projetos de grande porte só para o incentivo fiscal. Combinado? Dando continuidade aqui, agora nós vamos falar sobre a etapa de avaliação e seleção desse projeto. São 3 etapas, gente. A primeira é a de pré-análise. Quem faz a pré-análise é o núcleo de gestão do PMIC. Esse período aí de pré-análise ele leva 30 dias. E o que acontece basicamente? Eles vão verificar se o projeto está atendendo a legislação, se foram enviados todos os anexos, né? Se os anexos estão devidamente assinados, devidamente preenchidos, dentre outras coisas. E aí, eles estando tudo ok, o projeto é habilitado. Se não, se tiver alguma incongruência, o projeto é inabilitado e você recebe uma mensagem através do e-mail que você cadastrou na plataforma Prozas para que você faça a correção do que tá errado. E você tem até 5 dias para responder. Se perder o prazo, o projeto é inabilitado.
A gente passa agora para a segunda fase, que é a fase de avaliação. Essa avaliação ela é feita por pareceristas contratados. Cada projeto vai ter avaliação de pelo menos 2 pareceristas da área cultural, tá? Gente que não residam em Uberlândia. Esses pareceristas são contratados pela Secretaria de Cultura e vão avaliar do ponto de vista técnico, né, o projeto. E aí existem alguns critérios, são vários critérios, eles estão todos especificados no edital, mas para citar aqui para vocês os que eu considero principal é o projeto em si, né, a apresentação do projeto, a clareza do projeto, a capacidade da equipe executora e do proponente, o orçamento apresentado, né, tem que ser um projeto com orçamento viável, como eu disse, com os valores praticados aqui em Uberlândia, e a democratização do acesso ao público. Esses, para mim, são os principais critérios. Existem outros, vocês também podem verificar no edital. E os pareceristas avaliam os projetos conforme esses critérios. E cada critério desse tem uma pontuação. Obviamente, gente, os projetos eles não vão receber pontuação em todos os critérios, né? Existe critério que não vai receber, que o projeto não vai receber pontuação. Mas quando você verificar lá os critérios, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Para exemplificar, existe o critério de inovação. Nem todos os projetos contemplam esse critério de inovação, então logo ele vai ficar zerado. Aí o que acontece? O que acontece é que você precisa atingir pelo menos, né, a pontuação mínima de 54 pontos. Né? Os projetos para passar para a terceira fase tem que atingir essa pontuação mínima aí. E aí a próxima e última fase é a fase de classificação e seleção. E quem faz essa classificação e essa seleção a partir da análise dos pareceristas é a Comissão de Avaliação e Seleção, a CAS, né? E ela é responsável tanto por aprovar os projetos quanto por fixar os valores dos projetos. Peraí, Polha, então eu envio o projeto com orçamento e ele não vai ser aprovado neste valor que eu solicitei? Então, a CAS, gente, pode fazer um corte de até 10%, desde que este corte não altere a sua faixa de projeto. O que significa isso? Você mandou um projeto e ele é de médio porte, e aí a comissão vai fazer um corte, e aí esse corte vai mudar e ele vai descer ele para pequeno porte, então não pode. Eles podem fazer um corte de até 10%, né, desde que não mude a faixa do projeto. E para encerrar, mais 2 informações também importantes. Os projetos, né, a totalidade de projetos aprovados não vai ultrapassar o limite orçamentário de cada mecanismo, tá, gente? É 3 milhões e 100 mil reais no fundo e 3 milhões e 500 mil reais no incentivo. Então, é exatamente isso que vai ser aprovado. E o resultado dos projetos aprovados vai ser publicado tanto no Diário Oficial do município quanto na plataforma Prozas. Eu espero que vocês participem, que vocês inscrevam seus projetos. Eu estou à disposição caso vocês precisem de ajuda, né, informação, esclarecimento a respeito desse edital. Boa sorte para todo mundo. Até a próxima!